Uma das disciplinas mais desenvolvidas nas últimas décadas tem sido a área de física. Muitas das ideias que cientistas famosos tinham com respeito à física foram ultrapassadas como resultado dessas descobertas recentes. Será que a Bíblia também e a física dentro da Bíblia também já foi ultrapassada? Fique conosco para uma conversa com o nosso convidado especial, Dr. Revelino Montenegro. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia. Ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Bem, em primeiro lugar, quero dar as boas-vindas ao Dr. Montenegro, nosso convidado especial para esse programa. Seu doutor, muito obrigado pela Agradeço também o convite. a sua presença aqui. Na introdução, eu falei que muitas das ideias dos cientistas famosos, com o desenvolvimento do conhecimento da física, as ideias que durante, quem sabe, anos e décadas eram aceitas como padrão, foram mudadas. Será que na Bíblia a física também já foi ultrapassada pelas recentes descobertas? Eu acho que não. Eu gosto muito de fazer... Sempre que eu leio um novo artigo científico que é apresentado alguma evidência contra algum texto bíblico, eu costumo simplesmente esperar um pouco e aguardar a contra-resposta que virá em seguida contra aquele texto, contra aquele artigo, contra aquela nova descoberta, né? Eu tenho percebido que a ciência contida na Bíblia tem se mantido firme durante séculos e séculos de desenvolvimento científico. Ela tem tantas teorias já passaram, né? Tantas teorias já foram apresentadas como verdadeiras e depois sucumbiram completamente. Viu? O primeiro verso da Bíblia... Deixa eu interromper, para o benefício de alguns que, quem sabe, não conhecem o senhor, só uma biografia bem rápida, que você trabalha como cientista hoje Exatamente. Na Alemanha, PhD, e foi engenheiro, trabalha agora na área de bioengenharia. Trabalhou como cientista e pesquisador aqui no Canadá, através da Universidade de Toronto. Então, só para o pessoal saber quem você é e os seus conhecimentos, que isso é uma área que você mexe com todos os dias também, né? Isso, e eu já tive a oportunidade de lecionar física. Então, física é realmente um assunto super interessante. Como você mesmo falou no início, uma das disciplinas que mais se desenvolveu. É realmente uma disciplina tremenda. Assim, o desenvolvimento da física no século passado foi tremendo. Por exemplo, um dos mais famosos cientistas de todas as épocas era um físico, Einstein. Por exemplo, que sempre que se escuta a palavra cientista, vem à mente a imagem. A imagem de Einstein, né? O entendimento, o estudo da física para se entender o universo é uma coisa tremenda hoje em dia. E seus diferentes ramos. A física é uma área tão diversificada e, ao mesmo tempo, o desenvolvimento tem aumentado tanto que eu diria que um físico nuclear, se ele conversar com um físico de uma área qualquer de uma outra área qualquer da física, eles não vão nem se entender devido ao tamanho, a profundidade e o desenvolvimento que essa disciplina tem alcançado, né, nesses últimos anos. Interessante. Mas eu queria dizer que o primeiro verso da Bíblia, o capítulo 1, verso 1, é já, na minha opinião, uma aula de física. Então, logo no início da Bíblia. Deus já começa falando de física. Porque, se você perceber, se você quebrar esse verso aqui, os primeiros versos, ele começa dizendo, no princípio, ou seja, já temos aqui a ideia de tempo, criou Deus a terra, ou melhor, os céus, nós temos aqui a ideia de espaço, certo, e a terra. Nós temos agora a ideia de matéria. Então, essa trindade é que forma o universo. Certo? Nós não podemos ter um universo somente formado por tempo e matéria. Você precisa do espaço. Certo. Você também não pode ter um universo que é formado só por tempo e espaço. Você precisa da matéria. Ou matéria e espaço. Matéria e espaço somente. Você precisa do tempo. Então, essa trindade em si,
que é apresentada aqui já é uma introdução ao mundo da física. Olha, para entender física, você tem que entender que nós vivemos nesse universo composto desses três elementos, né? Eu chamo isso de uma trindade. E se você continua lendo o texto de Gênesis, o versículo 1 vem falando sobre a questão de trevas, essa ausência de luz, depois vem Deus trazendo a luz para todos nós. Então, todos esses são termos físicos muito fortes. E as leis da física, as leis que nós conhecemos hoje, que ainda há muitas para serem desenvolvidas ou descobertas, há muita coisa ainda na física para se desenvolver, assim também como nas outras disciplinas, é claro, nas outras ciências. Mas eu diria que há muita coisa para ser descoberta. Eu diria que a Bíblia seria um ótimo guia também para as pessoas estudarem e verem ou analisarem aqui alguns parâmetros. Mas, por exemplo, eu queria ler com você um texto interessante do livro de Jó, no capítulo 38, versículo 33. Jó 38, verso 33, tem um texto bastante interessante, 38 e 33, que diz: Sabes as ordenanças dos céus? Podes estabelecer o domínio de Deus sobre a terra? Deus está fazendo uma pergunta: você conhece as leis que governam o universo? Isso aqui é um desafio já para os físicos, né? Ele chega para isso parece a defesa de um doutorado. Você vai para a defesa, o professor te pergunta: você conhece essas leis? Você entende disso? Então, eu me lembro muito bem de quando eu terminei o meu mestrado. Eu fiz um mestrado na área de química inorgânica, e na hora que eu lembro que aproximava-se a época da minha defesa, um professor, um grande amigo meu, que ele se dizia ateu, chegou para mim e disse: como é que você quer ser um cientista e crer em Deus? No dia que uma determinada experiência não funcionar no laboratório, você vai dizer que é porque Deus não quis? Você vai colocar a culpa em Deus? E eu disse para ele: não. Se alguma coisa não funcionar, professor, é justamente porque eu não estou obedecendo às leis que governam o universo, ou as reações químicas, ou qualquer outro fenômeno da física. Eu não estou obedecendo essas leis, e isso para mim é a maior prova de que existe um Deus. Porque se esse planeta, se esse universo não fosse organizado e previsível, se nós não tivéssemos leis, ciência não existiria. Certo. Primeiro de tudo, para que eu iria ter lei da gravidade, leis da termodinâmica, leis dos movimentos, se não existisse essa possibilidade de se prever o que vai acontecer? E se há essa possibilidade, é porque existe alguma ordem, porque existe um regulamento, existe uma maneira como as coisas do universo elas caminham, como os fenômenos ocorrem. E os grandes cientistas, eles simplesmente observaram isso e começaram a criar suas leis. Um exemplo clássico disso é o de Isaac Newton. E para aqueles que não sabem, Isaac Newton ele foi um tremendo conhecedor da Bíblia. Isaac Newton escreveu livros sobre profecias bíblicas. Ele lia a Bíblia constantemente, ele acreditava em Deus. Ele utilizava a ciência para tentar provar que Deus existia, que esse universo... A própria ideia da mecânica determinística, né, que foi desenvolvida por ele, ele começou a ter esse pensamento, né, que essas coisas são previsíveis, que há uma determinação em que direção certas coisas irão ocorrer, baseados em textos sobre predestinação, em coisas desse tipo que tem um fundo teológico. Então, ele começou a desenvolver a sua ciência nesse sentido. Então, mais uma vez eu digo, se o mundo, o seu universo não fosse previsível e organizado, a ciência existia para quê? Eu li no outro dia que perguntaram ao famoso cientista Stephen Hawking se, sendo cristão e acreditando em Deus, é um obstáculo para ser cientista. Ele respondeu: se fosse, então Isaac Newton não tinha descoberto nada. Isso é uma tremenda de uma resposta, porque nós teríamos tido problemas seríssimos. Assim foi com Kepler, foi com Galileu e muitos outros cientistas que hoje ainda estão trabalhando e tiveram suas inspirações, assim, o seu desejo de conhecer mais e se aprofundaram na ciência porque queriam entender mais o mundo, o universo desse Deus. Deus nos convida a isso, realmente. Outro me falou no outro dia que entre, quem sabe, os 30 ou 40 melhores cientistas do mundo mais reconhecidos, uma boa porcentagem deles hoje reconhecem a Deus e são cristãos. E uma coisa que
20, 30, 50 anos atrás seria quase impossível. Mas mais e mais cientistas estão reconhecendo Isso. que a ordem, que